2016, quando eu estava preparando essa mensagem aqui, para esse ano de 2016, janeiro, eu estava lembrando da mensagem que, quando o pastor colocou a gente para pregar com ele o ano passado. E eu lembro, a primeira mensagem que eu preguei o ano passado foi, o tema era Ano Novo, Vida Nova. Eu preguei, se a gente desejasse ter um ano novo, realmente abençoado, um ano realmente novo, nós precisaríamos adotar um novo comportamento. Então ficou gravado na mente, né? E foi bênção no ano passado, né? Mas esse ano, previsões e provisão para 2016. 2016, um ano que todo mundo tem olhado e tem visto só crise, as coisas piorarem de mal a pior, a política, a economia. E a gente trouxe esse tema, previsões e provisões para o ano de 2016. E nesse sentido, quando a gente coloca esse tema, a gente tem em mente de contar com a ajuda de Deus, com a provisão de Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer lá para frente, a gente consegue ver que o pessoal tem falado de crise. Inclusive, os temas que temos pregado é crise. A primeira mensagem que o pastor Luiz trouxe foi crise moral, onde ele trouxe a história da mulher do poço de Jacó, correto? Onde essa mulher sofria de uma crise moral. Uma mulher que tinha 5 maridos, uma mulher que não se contentava em ficar apenas com um homem, e ela sofria dessa crise moral até ter um encontro com Jesus, e Jesus resolveu esse problema da vida dela. Na semana passada o pastor nos falou sobre crise política, e aí, quando ele falou de crise política, ele trouxe aqueles dados, foi bastante desanimador. Quando ele fala que nós temos que trabalhar 150 dias no ano para pagar impostos, e dá mais ou menos 8 mil e os quebrados que a gente tem que deixar para o governo. Aí é desanimador. Se a gente olha nessa perspectiva do nosso cenário político, é desanimador. Inclusive, Paulo fala assim, se nós esperamos de Deus somente nesta vida, nesta terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. C.S. Lewis tem uma frase que o pastor me citou e eu gravei, isso marcou meu coração. C.S. Lewis fala assim: aspire os céus e terá a terra por herança, aspire a terra e não terá nenhum e nem outro. A gente está vendo que o cenário está complicado, mas temos que andar nesta terra, mas com o nosso pensamento na eternidade, com o nosso pensamento nos céus. E quando a gente para pensar nos céus não tem crise. Né? O Senhor tem preparado morada, sei que você tem lutado para comprar sua casa própria, tem guardado dinheiro, mas não vai dar nada disso, né? E Deus está funcionando aqui? Opa! Para você compartilhar nas redes sociais, hashtag eu escolhi confiar. Se você tem decidido confiar no Senhor nesse ano de crise, as crises que você tem enfrentado, passado na sua vida, você pode estar compartilhando aquilo que o Senhor tem ministrado, falado ao seu coração. No Facebook, aí você vai estar abençoando outras pessoas que passam lá e vê, olha, mensagem, olha, como é que Deus está falando isso para essa pessoa, né? Você vai estar abençoando outras pessoas. Quais são as suas expectativas e perspectivas para 2016? Quando você pensa no cenário que a gente está vivendo, quais são as suas expectativas e perspectivas? O que você espera de 2016 para a sua vida? O que você almeja? Quais são os planos que você traçou a chegar ao final de 2015, quando você chegou na sua casa, fez toda aquela, 2016 eu quero isso, eu quero conquistar isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer um regime, eu quero emagrecer. Inclusive, gente, percebeu? Eu não estou conseguindo, hein? Falta um pouco ainda, mas está indo. Mas quais são as suas perspectivas e expectativas? Quando você olha para o futuro, o que você consegue vislumbrar? É aquilo que a gente tem comentado. Quando a gente olha para 2016, a gente consegue ver crise política, consegue ver crise econômica, crise financeira. E é complicado, porque quando começa lá em cima a crise política, começa a afetar todo o mercado, começa a afetar a sua casa, o seu bolso, né? Envolve você também. E não é nada animador quando a gente para pensar. Os economistas, consultados pelo último relatório Focus do Banco Central, afirma que as atividades econômicas serão impactadas com o ciclo de aperto monetário e aumento dos juros. Eles acreditam que, segundo esses
caras da economia, os economistas, eles acham que em abril, em julho, pode ser que eles acreditam, eles têm esse otimismo de estar melhorando esse cenário, essa questão de juros, essa questão de dar essa estabilizada, né? Mas quando você olha para isso, você fica desmotivado, desanimado, fala assim, e agora? O que eu vou fazer? Risco de perder emprego com essa crise política, muitas pessoas têm perdido emprego, empresas têm se fechado. Não é nada animador quando a gente olha para esse cenário nosso. Alguém se lembra o que aconteceu em 5 de novembro de 2015? Alguém se lembra? Não? Nem eu lembrava. O rompimento das barragens de Mariana, no distrito de Bento Rodrigues. E muitos moradores de Bento Rodrigues escreveram uma carta ao Estado de Minas, expressando as marcas deixadas pelo ano de 2015 e o que espera para 2016. Todo mundo sabe o que aconteceu, né? As pessoas teve perda, as pessoas morreram. Teve um menino de 12 anos, Fabrício. Ele escreve, um garoto de 12 anos, escreve que está viva a esperança de ver o distrito ser reconstruído quanto antes. E ainda ele fala, espere em 2016 reencontrar todas as pessoas e colegas e continuar estudando, recomeçar tudo, conquistar pouco a pouco o que se perdeu naquela tragédia. Olha a perspectiva, olha a expectativa dessa pessoa, com tudo que aconteceu, as perdas, as pessoas que morreram. A pessoa consegue olhar e falar assim, eu espero reconstruir tudo de novo, eu espero reencontrar os colegas. Tem a professora desse menino, a Eliane Santos, diretora da unidade escolar onde o Fabrício estudava, diz o seguinte: a mão de Deus agiu naquele lugar. Diante do estrago que houve, só aquele cantinho para onde corremos ficou imenso. Sonho com dias promissores para 2016. Olha a perspectiva, olha a expectativa dessas pessoas, quando tudo estava ruim, quando tudo se acabou por aquele rompimento, pessoas morreram. As pessoas olham para 2016 não desanimado, não desmotivado, mas com uma expectativa de reconstruir. Inclusive, tem mais, se vocês quiserem ler depois, se interessarem, tem mais relatos de pessoas que escreveram nessa carta. E a tônica dessa carta, a frase era essa: queremos que tudo seja reconstruído. O que isso tem a ver com a gente aqui hoje? Eu não sei qual é a crise da sua vida, se é crise política. Talvez você fale, não, minha crise não é política, a crise política que tem é a Dilma, é os caras que estão lá na política. Crise financeira? Talvez sim, crise no seu bolso, faltando dinheiro, está apertado. Mas hoje nós vamos falar de uma crise que é meio complicada, é diferente das outras crises que o pastor Luiz tem falado, porque a crise política ela vem de fora, te afeta depois, afeta o seu bolso, afeta a estabilidade do mercado, etc. e tal. Mas quando a gente fala de crise emocional, é algo que acontece sem esperar. A perda de uma casa, a perda de um casamento, uma traição, e aí afeta de dentro para fora. Começa o seu comportamento a ser ditado de dentro para fora. Tem pessoas que ao passar por crise emocional, não querem ver o mundo, não querem conversar com ninguém, querem se trancar, querem colocar entre a cabeça, como diz o ditado, na terra e esquecer que o mundo existe. Pessoas em depressão. Não sei se você entrou aqui nessa noite com esse sentimento de depressão, de não querer conversar com ninguém, de não querer se relacionar com ninguém, talvez por uma perda, e você tem vivido uma crise emocional. Não sei, mas Deus sabe por que você está aqui. Deus escolheu esse dia. Eu gosto dessas coisas. Quando eu começo a ler a palavra de Deus, eu falo, nossa, Deus fala algo no seu coração, algo no meu coração, e eu falo, as pessoas que vão estar naquele dia, é as pessoas que Deus sabia que iriam estar. É o dia que Deus preparou. E eu sei que Deus tem algo para o seu coração. Assim como Ele falou no meu coração, eu sei que Deus tem algo para o seu coração também. E para a gente meditar sobre crise emocional, gostaria que você abrisse na sua Bíblia, ou se você não tiver Bíblia, você pode estar acompanhando aqui, mas se você tiver, por favor, abra, em Ruth. Vai ser o texto que nós vamos usar para estar meditando na palavra de Deus hoje. Vou sentar aqui igual o pastor Luiz para ficar mais tranquilo, mais nervoso. Né? Entendeu? Todo mundo achou? Ruth.
Ruth é um livro onde podemos ver a providência de Deus, um cenário de amor, de fidelidade. Se você tiver interesse de ler, é um livro curto, gostoso de ler. Deus fala muito ao nosso coração através dessa história de Ruth. Ruth capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 22. Na época do juiz, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque. Sua mulher, Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e ali ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Versículo 6. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhes alimento, decidiu voltar com suas noras para a sua terra. Assim ela, com suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com o falecido e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijo de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: Volte, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultado. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato dedicada a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Ali chegando, todo o povo ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: Não me chame Noemi, melhor que me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chama Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita de cevada. Até aqui. O texto que nós lemos, até esqueci de passar aqui, mas o texto que nós lemos, ele nos apresenta um único problema. Esse texto ele nos apresenta o problema de que essas pessoas não confiaram em Deus. Essas pessoas não confiaram em Deus. E vamos entender isso. Como que eles não confiaram em Deus? Por que eles não confiaram em Deus? O relato bíblico diz que houve fome na terra. Justo no período em que o juiz julgava a terra, e nós não sabemos, a Bíblia não diz o motivo por que houve essa fome,
Em outros relatos, por exemplo, quando Deus vai cessar a chuva, é por causa do pecado do povo. Mas aqui a Bíblia não fala o porquê que veio essa fome sobre a terra. Mas foi nesse período onde os juízes julgavam o povo de Israel. O povo de Israel pecava contra Deus, se arrependia, Deus levantava um juiz e livrava esse povo. Aí daqui a pouco o povo pecava de novo, Deus levantava outro juiz, o povo se arrependia e começava um ciclo de arrependimento e voltar ao pecado, arrependimento. Foi mais ou menos nesse período, aonde o povo estava se afastando, deixando Deus, indo após outros deuses. Mas ainda, começando de Ruth, podemos perceber que alguns permaneceram fiéis. Então o texto fala que houve uma grande fome na terra. E a partir desse momento o relato bíblico também nos diz que Elimeleque resolve sair de Belém. E aqui começa um problema, acredito eu. Por quê? Elimeleque, na sua boa intenção, não veja maldade. Elimeleque, ele pega, há uma grande fome na terra, eu tenho uma família para cuidar. Eu vou passar um lugar onde eu possa trazer sustento para minha família, porque minha família precisa de sustento. Então Elimeleque decide sair de Belém. Inclusive Belém significa casa do pão. Então Elimeleque resolve sair da casa do pão e ir para uma terra chamada Moab, inclusive inimigos do povo de Israel. Qual o problema aqui? O problema aqui é o seguinte: nós não vemos Elimeleque consultando Deus. Nós não vemos nesse texto Elimeleque perguntando, sendo direcionado por Deus. Ao contrário de Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, onde Deus fala assim: sai da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Deus orienta a vida de Abraão. Aqui nós não vemos, nós vemos Elimeleque, na sua boa intenção, tomar a decisão de pegar a sua família e caçar um rumo para trazer sustento, caçar um lugar onde tivesse comida, na sua boa preocupação. E aqui tem um problema, porque temos que buscar a orientação de Deus para tudo que vamos fazer. Tem pessoas que a gente ouve as pregações, mas tem coisa que é lógica. Tem coisa que é lógica, é só você olhar e falar assim: lógico que Deus quer que você faça isso. Mas eu já escutei pessoas falando que nós precisamos de Deus até para bater o prego na parede. E se precisamos de Deus para tudo nessa vida, até para bater o prego na parede, como pessoas já usaram essa expressão, então para tomar uma atitude, uma direção, para fazer algo que é lógico, também precisamos da direção de Deus. Na sua boa intenção de falar assim: Deus, tá vendo? Aqui não dá, então eu vou ter que sair daqui, eu vou ter que caçar um rumo para outro lugar. É lógico, Deus, lá está abençoado, lá tem pão, porque Moab era uma terra boa, viu? É uma terra fértil, não é uma terra ruim, Moab. E aí ele vai para lá, vai ser a direção de Deus. E aí, quando a gente toma atitude que não está baseada na orientação divina, a gente não está caminhando sobre a palavra que Deus nos deu, a gente corre de colher consequências da nossa atitude. Mesmo as nossas atitudes sendo boas intenções. Ele tinha uma boa intenção ao sair da casa do pão de Belém, cuidar da sua família. E o texto bíblico continua. Os filhos de Noemi se casam com mulheres moabitas. Alguém conhece a história? Como surgiu esse povo, os moabitas? Quantos aqui conhecem? Não precisa ler a Bíblia, não, eu também não. Mas a história dos moabitas, como surgiu esse povo, ela se encontra em Gênesis. E é curiosa essa história. Moab significa família de um pai. Gênesis 19, do 30 ao 38. Não vou ler o texto bíblico, se você quiser, anota a referência, leia depois, para ter um conhecimento bíblico. E esse povo ele surge a partir de uma relação incestuosa com Ló e suas filhas. Ló, com medo dos seus inimigos, resolve se retirar da onde ele habitava e morar numa caverna, numa montanha, num lugar alto. E suas filhas nesse lugar não tinham homens. E essas filhas pensando assim: como que a gente vai continuar a nossa linhagem se aqui não tem homem que nos possua para gerar filhos? Aí na sua mente, pensando lá como para continuar a linhagem, então a irmã mais vai falar assim: vamos dar vinho para o nosso pai, Ló. E ele dormindo, eu vou me deitar com ele. Foi o que ela fez. Aí nasceu Moab. A outra mais nova fez a mesma coisa. Ela falou: vai lá, agora você dá vinho para o pai, na noite seguinte você vai se deitar com ele. E surgiu outro povo que chama Amonitas. Depois, se você tiver interesse de conhecer, de estudar, leia lá
Deixa eu falar no governo e vocês falam com o pastor Wilson. Fala comigo não. Mas surgiu daqui. E os filhos de Noemi se casam com mulheres moabitas. Um povo que no passado induziu os filhos de Israel à idolatria. Induziu o povo a se afastar de Deus. E Deus tinha condenado qualquer mistura com o povo que não era o povo dele. E aí, lembra que eu falei que um problema começa a trazer outro? Elimelec, na sua boa intenção de trazer um sustento, de cuidar da sua família, quando ele resolve sair, aí chega lá os filhos dele, pô, não tem nenhuma israelita, né? Tem nenhuma, então vamos nos misturar. E resolve se casar com essas mulheres moabitas. O relato bíblico diz que o marido e filho de Noemi morrem, ficando ela sozinha com suas duas noras. Engraçado, eu não sei, quando eu estava pensando, quando eu li esse relato aqui, pensando em Noemi, que era mulher, e o marido que trazia o sustento para casa, porque eram os homens, de repente ela perde o marido e perde seus dois filhos, os homens da casa. Fica as mulheres sozinhas. Imagina Noemi, que saiu da sua terra, de Belém, da casa do pão, indo para uma terra estranha, Moabe, um povo que era inimigo de Deus. E agora ela se encontra sozinha, com suas duas noras. Eu fiquei pensando, como que você lida, ou como que eu lido com a questão da perda, quando nós perdemos alguém que amamos. E às vezes quando eu falo de perda, eu não estou falando de perda só no sentido de físico, morreu, mas também perda de relacionamentos. Você perdeu alguém do seu relacionamento, você entrou numa crise emocional por causa dessa perda. Pessoas que não conseguem lidar com isso, ficam com aquilo no coração, a vida inteira carregando aquilo, essa dor da perda, Noemi, nesse relato bíblico, a princípio, nós não conseguimos ver Noemi tendo nenhum comportamento estranho. Porque o texto fala que ela ficou sozinha e continuou. Mas aí, seguindo para frente, Noemi culpa Deus. E aí começa o problema das nossas crises emocionais. Quando a gente passa por situações de perda, por situações que Deus falou para a gente não fazer. Por exemplo, sair, Deus falou assim, não saia daqui, Deus não deu ordem para você sair daqui. Estou falando no sentido da igreja, a igreja da nossa casa aqui. Mas da onde você está? Deus não falou para você sair. E aí você acaba saindo e acaba sofrendo consequências por isso. A Clara, ela tem uma coisa assim que quando ela entra nessas creches para trabalhar aí ela tem algum atrito, conflito por questões de hierarquia, que começa a fazer coisas que não condiz com aquilo que deveria ser. Já fala, não, eu vou sair de lá, eu vou sair. Aí fica toda brava, vou sair, não aguento mais, e pá. Daqui a pouco, Deus falou comigo, não é para mim sair. Eu falei, escuta, se Deus falou para você não sair, não saia. Afinal, você precisa ter sustento na casa, Mas assim, eu acho legal quando Deus falou para mim não sair, para mim ficar lá. E Deus vai confirmando ao longo da caminhada dela aquilo que Deus falou. Deus vai abençoando. Então, se Deus falou para você, não saia, não faça isso, não saia. Quando as pessoas pensam por uma crise de relacionamento, assim, eu vou sair desse relacionamento, agora acabou, não dá mais, não suporto mais. Não saia. Deus, se Deus não mandou, Deus nunca vai mandar você sair do relacionamento. Se você casou, fez as suas escolhas, você acha que fez a escolha errada, o problema é seu. Deus não tem nada a ver com isso. O problema é meu. Deus não tem nada a ver com isso. O problema é da Clara. Deus não tem nada a ver com isso, Você que a Clara fez uma péssima escolha. Ela fez uma boa escolha. Fez uma boa escolha. Quando eu falo para as pessoas, eu falo assim, a minha esposa era uma mulher sábia. Por duas coisas. Primeiro, por ter aceitado Jesus na vida dela, e depois por ter se casado comigo. Era uma mulher sábia. Mas se Deus não mandou você fazer algo, sair do lugar que você está, sair do relacionamento, não saia, não faça isso. Porque você pode colher consequências dessa sua atitude. E aí, Noemi, então, culpa Deus. Então, quando a gente olha lá, Noemi seguiu, perdeu o seu marido, perdeu seus filhos e seguiu. Então começa o problema. Neste relato bíblico que acabamos de ler, além dos problemas, podemos ver claramente a graça do nosso bom Deus. Por quê? Noemi então sai da sua terra, Belém, até a casa do pão, vai para Moabe. E lá em Moabe, Noemi fica sabendo que Deus estava abençoando o seu povo. Que Deus estava vindo em auxílio do seu povo. Uma boa notícia. No meio de tanta tragédia, de perda,
de fome, faltando sustento material, né, para o seu visto, uma notícia boa. Noemi ficou sabendo lá em Moabe. Deus veio em auxílio do seu povo. E Deus sempre vai vir em auxílio do seu povo. Há pessoas que, por passar por um momento de dificuldade, por exemplo, de fome sobre a terra, né? A gente não está passando por fome sobre a terra, mas por um momento de aperto, tem pessoas que duvidam de Deus. Eu acredito que se Noemi e Elimelec tivessem permanecido em Belém, eles estavam lá na bênção do Senhor. Mesmo que por um pouco espaço de tempo tivesse passado por essa fome, mas eles iriam ser abençoados pelo Senhor, porque Deus sempre vem em auxílio do seu povo. Em Salmos 78, versículo 19, se você tiver interesse de ler esse texto bíblico, esse texto bíblico, ele conta a história do povo de Israel. Como Deus tirou o povo de Israel do Egito, passou pelo deserto, conduziu, sustentando esse povo com maná, com água, no deserto. Só que no capítulo 78, no capítulo de Salmos, e no versículo 19, o povo escuta Deus falando assim: acaso pode Deus nos preparar a mesa aqui no deserto? Tem pessoas que duvidam de Deus, acham que por estar passando por um momento de aperto, por um momento de dificuldade, acham que não, Deus não pode preparar alguma coisa, Deus não pode fazer acontecer. Deus é Deus do sobrenatural. Deus é Deus do sobrenatural, como o nosso tema, previsões e provisões para 2016. Se em 2016 você passar por um momento de aperto na sua vida, e eu digo que é só um momento, a Bíblia diz que a nossa leve momentânea tribulação é momentânea, como o texto diz. O deserto que você passa é momentâneo, o aperto que você passa é momentâneo. E se você está pensando, não, vou dar meu jeitinho para caçar o sustento para minha família, ou para fazer o que eu preciso para me dar bem, sem Deus te orientar, não faça isso. Mas confie em Deus. Deus sempre vem em auxílio do seu povo. E não diferente, Deus no deserto, Deus sustentou o povo de Israel. Deus mandou maná do céu, Deus mandou sair água da rocha, para que a sandália não se gastou. Deus sempre vem em auxílio do seu povo. E a gente parar para pensar, a gente fala assim, mas eu não estou no deserto, eu não sou o povo de Israel, eu sou o Jefferson, eu sou o Heitor, eu sou o Rômulo, eu estou vivendo aqui agora. Mas por aqui agora também tem uma boa notícia para mim e para você. Nós temos uma notícia no Evangelho de João que fala assim, que Jesus é o pão que desceu do céu, o pão vivo. Se você acha que você precisa só de um alimento material para a sua vida, para viver, você está muito enganado. Muito mais do que o alimento material, muito mais do que as coisas dessa terra, nós precisamos do pão da vida, Jesus Cristo. E hoje, talvez, se você não tem esse pão da vida no seu coração, se você ainda não aceitou, talvez essa seja a noite. Você sair daqui e falar assim, estou passando por aperto, estou passando por dificuldade, mas eu tenho o pão da vida. E isso me basta, isso é todo suficiente para a minha vida, para continuar a caminhar, mesmo que no momento que você está passando, seja um momento de leve momento de tribulação, leve momento de aperto, e Deus vai vir em seu auxílio. O comportamento de Noemi, mediante os problemas vividos, vamos ver agora, que a gente estava lendo, falando que Noemi, então, até então não tinha tido nenhum comportamento estranho, ficou sozinha com as suas duas noras e continuou a caminhada. E nessa caminhada, quando Noemi começa a falar assim, eu não vou gerar mais filhos, você está entendendo? Eu sou velha, então vai, volta para o seu povo, arrume um marido que te dê segurança e lar. E aí as duas lá começaram a chorar, e eu acredito que elas começaram a fazer igual de ti, né? Chorar, se espernear, falando, não, a gente vai continuar com você, nós vamos com você até o fim. Eu acho que aquela música, Lucas. Ô Lucas. Lucas, olha pra gente, atenção. Eu acho que aquela música lá, eu seria fiel até o fim, acho que surgiu ali, não surgiu? Pode ser. E aí choraram, aí não, volta para o seu povo, volta para o seu Deus, né? Tá vendo lá? Vocês vão ter sustento, vão uma marido, etc e tal. E choraram, espernearam, e não. Segunda vez, Noemi falou, vão minhas filhas, voltem. E aí na segunda vez, Orfa pegou e falou assim, tá bom então. Chorou, tá bom então, vamos voltar então. E aí eu te digo, para dar essa caminhada cristã, para permanecer nessa caminhada cristã, precisa muito mais do que choro.
precisa muito mais do que choro. Chorar só não basta. Tem que chorar, mas tem que continuar caminhando. Tem que continuar caminhando para frente, para o alvo. Orpa chorou 2 vezes. Mas a segunda vez ela falou, não, vou voltar, não vou. Mas Ruth, decidida, falou, não, eu vou com você. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Eu acredito que Noemi, mesmo sendo passando por essas situações de perda do seu filho, do seu marido, era uma boa sogra. Influenciou a vida de Ruth para essa decisão, para tomar essa decisão. Vamos imaginar o cenário. Ruth, primeiro Noemi saiu do povo dela e foi para Moab, o povo que não era dela. Agora a Ruth, ela sai do povo, no meio do povo dela, para ir para um povo que não gostava deles. Imagina a cena. E quando elas voltando, né? E o povo alvoroçado da cidade, não é Noemi, não está parecendo Noemi. E eu acredito que toda a situação, toda a circunstância que Noemi viveu, judiou dela. Porque o povo, não é Noemi, não é Noemi. E aí quando Noemi chega na cidade, Noemi fala assim, não me chame Noemi, que é agradável, significa ser agradável. Melhor que me chame de Mara, amarga. E aí, mais um problema que começa a acontecer que, como eu disse no começo, Deus não tinha orientado ele sair de Belém, da casa do sol. Ele saiu. Aí houve a perda, que é algo natural que acontecer. As pessoas vão morrer. Então, o marido morreu, ficou sozinha. Mas quando Noemi volta, então ela sabe na mente dela quem é o problema, quem causou o problema na vida dela. Então ela começa a culpar Deus. Ela fala, o Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. Eu não sei na sua vida, se quando você passa por situações de perda, de dor, de desejo de perda, se você começa a culpar Deus pelas coisas que acontecem na sua vida. Estou passando por isso, é culpa de Deus. Se Deus tivesse olhado para mim, eu até cantei, eu estava em casa chorando, olha para mim. Mas Deus, está vendo? Não olhou, porque eu estou passando por um aperto, o Todo-Poderoso está tornando a minha vida amarga. E aí continua. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Então ela fala que o motivo da perda dela, de tudo que ela perdeu, ela saiu de mão cheia. Saiu com o marido, saiu com o filho, saiu com, acho que com posses, né? E voltou de mãos vazias. E ela fala que o culpado disso é o Senhor. E continua, o Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Falando isso para Deus, acho que era para Deus olhar e acabou, eu sabia, acabou sua chance, já era, né? Se colocando, você acha que Deus vai se colocar contra nós? Se Deus colocasse contra nós, coitado de nós. Mas Deus não, Deus vem em auxílio do seu povo. Mas para Noemi o problema era Deus. O problema era Deus. E na sua vida, nas coisas que têm acontecido, quem que você acha que é o problema? É as suas más escolhas? É as suas decisões sem orientação de Deus? Você acha que não, Deus deveria, mesmo tendo decidido e escolhido fazer isso, Deus poderia agir, né? Porque ele é soberano, ele sabia que eu ia fazer isso, então ele poderia dar uma forcinha lá e deixar acontecer. Você tem culpado Deus? Deus não é culpado das coisas que acontecem na sua vida. Pelo contrário, sempre, mesmo a Noemi tendo esse comportamento, essa atitude, ela teve uma atitude, ela teve uma outra atitude, que ela ficou sabendo o que ela fez. Ela voltou para Belém, para a casa do povo. E não tem outra alternativa. Se você acha que você se encontra numa situação de que Deus é culpado das coisas que têm acontecido com você, mas no fundo você sabe que não é Deus. Foram as suas más escolhas. Só tem uma atitude que você tem que ter, é voltar. Voltar da onde você caiu, voltar da onde você saiu, que Deus não mandou você sair. É voltar, porque Deus sempre vem ao auxílio do seu povo. Pare, pense e pratique. Bem simples para você levar para a sua vida essa semana. Qual tem sido a base para as decisões que você tem tomado na sua vida? Elimelec saiu do lugar onde Deus não falou para ele sair. Deus não orientou a vida dele para sair. Mas a sua vida, para as atitudes, para as suas escolhas, qual tem sido a base? Você tem orado, você tem buscado o Senhor, você tem buscado ouvir a Deus, Deus orientar a sua vida? Para você fazer as coisas que você está fazendo, para ter a atitude que você está tendo? Onde você tem baseado a sua caminhada cristã, as suas decisões? Como você reage às crises emocionais da sua vida?
E aí eu disse, Noemi, ela reagiu culpando Deus, falando que Deus tinha se voltado contra ela, trazendo toda a desgraça para a vida dela. Mas como você tem reagido às crises que vêm sobre a sua vida? Eu acho que é algo para a gente pensar nessa noite. Deus não tem culpa de nada. Deus sempre vai vir em auxílio das nossas vidas. Eu acho que o que nos resta é só confiar em Deus. Como o pastor Wilson tem falado, ele tem falado assim, no ano de 2016, o ano da crise, eu decidi ficar em Cristo. Eu decidi permanecer em Cristo. Que seja esse seu pensamento também. No ano de crise, se a crise talvez você não, na minha vida está tudo bem. Eu estou ganhando meus 10 mil reais lá, as coisas estão sendo supridas, está tudo tranquilo, né? Não tem problema nenhum. Mas se a crise bater na sua vida, lembra de que só tem uma atitude que você tem que ter, é confiar em Deus. Não tem outra alternativa. Não adianta culpar Deus, não adianta culpar o mundo, não adianta querer enfiar a cabeça no buraco, esquecer do mundo, não. É enfrentar as coisas de frente, mas confiando em Deus. Baixa sua cabeça. Gostaria de orar por você.